Fala galera, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Como vocês podem ter visto aí no título do vídeo, a gente tomou um grande susto essa semana e eu vim aqui relatar um pouquinho, falar para vocês sobre minha situação aqui na Espanha e tudo o que aconteceu essa semana, e depois vou dizer para vocês o porquê de eu estar fazendo esse vídeo, que é um vídeo que não é o que a gente gosta de fazer, não é a vibe da gente. A gente sempre gosta de fazer vídeos com uma vibe pra cima, e eu quero, pra mim, e passar pra vocês uma forma de vida mais simples, digamos assim. Mas enfim, a vida tem dessas coisas, então eu vou, pra contar pra vocês o que aconteceu, eu preciso relatar um pouquinho da minha história aqui na Espanha e como as coisas funcionam aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês, de uma forma resumida, como funciona aqui na Espanha quando tu chega como turista e uma das formas de tu te legalizar no país. Quando tu chega como turista, tu tem 3 meses. Durante 3 meses tu pode viajar pela Espanha ou por todo o espaço Schengen, que é um tratado entre 26 países da Europa que não tem, teoricamente, não tem controle de fronteira, mas não é bem assim que as coisas funcionam, eu descobri na prática. E depois desses 3 meses, tu tem que voltar para o teu país. Pode viajar durante 3 meses aqui, tranquilamente, como um turista, sem necessidade de visto nem nada. E depois tu tem que voltar pro teu país. Passando esses 3 meses, tu tá ilegal. E uma das formas de tu te legalizar na Espanha é tu ficando 3 anos aqui na Espanha, de forma interrupta, sem tu ter saído do país. Tu pode sair por 120 dias e não mais que isso durante 3 anos. Depois desses 3 anos, tu pode conseguir um contrato de trabalho, que alguém te forneça um contrato de trabalho, e tu te legalizar por visto de trabalho. Isso é uma forma bem resumida de explicar as coisas, que na verdade não é tão simples assim. Essa foi a minha ideia quando eu vim para a Espanha. Eu vim sabendo que eu ia passar dos 3 meses e ia tentar aguentar esses 3 anos e arrumar um contrato de trabalho e me legalizar aqui. Dito isso, eu cheguei na Espanha em novembro de 2018 e cerca de quase um ano depois, em outubro de 2019, já estando irregular, eu fiz uma viagem dentro do espaço Schengen, que eu havia falado antes, por cerca de 14 dias. Eu visitei França, Suíça, Alemanha, Polônia e Itália, realizando alguns dos meus sonhos que quando eu vim para cá eu tinha, que era conhecer lugares como a Oktoberfest, o maior centro de extermínio nazista na Polônia, que é Auschwitz. Então, esses lugares eu conheci Veneza. Essa viagem, conheci a Suíça, que é um lugar, parece outro planeta. E durante essa viagem, quando eu entrei na Suíça, sim, teve um controle de fronteira. E nesse controle de fronteira, me tiraram do ônibus que eu tava e me perguntaram, me fizeram um monte de perguntas para onde eu ia, da onde eu vinha. Viram meu passaporte que eu já estava de forma irregular na Europa e preencheram um monte de papéis. E me disseram que, como não fazia 24 horas ainda que eu tinha entrado na Suíça, o processo ia ficar em âmbito nacional da Suíça, que iam me liberar. Fiquei cerca de 2 horas com o pessoal da imigração. E depois dessas 2 horas me liberaram e disseram que eu ia responder um processo, que esse processo, o que poderia acontecer é eu ficar 3 anos sem poder entrar na Suíça. Nesse tempo eu não tinha nenhuma responsabilidade aqui ainda, sabe? Não fazia um ano, eu não tinha um trabalho fixo, então eu não tinha medo de andar por aí, sabendo que o pior que podia me acontecer era eu voltar pro Brasil. Eu pensei, 3 anos sem entrar na Suíça? Não sei se algum dia eu vou voltar na Suíça. Na época eu pensei,
Então, por que eu vou me preocupar com isso? E segui minha viagem, fiz toda a minha viagem, fiz todo o percurso que eu tinha. A Suíça era o segundo país que eu passei, então eu estava começando a viagem. Fiz minha viagem tranquilamente, cheguei aqui na Espanha e segui a vida aqui e as coisas foram acontecendo. Hoje eu moro junto com a Ana, a gente tá morando junto já faz quase um ano. Tenho minhas coisas aqui, a gente já adquiriu bastante coisa, então quem viu o vídeo anterior aí, principalmente nossos equipamentos das nossas viagens e tal, a gente já tem bastante coisa. E essa semana eu tava saindo para trabalhar, um dia depois do feriado, quarta-feira. Quarta-feira pela manhã, cerca de 8 horas da manhã, eu tô saindo para trabalhar e na estação de trem a Polícia Nacional me para e me pede a documentação, me pede meu passaporte. Só que isso já aconteceu muitas vezes aqui na Espanha, assim, já perdi as contas de quantas vezes a polícia me parou em alguma blitz com alguns amigos e tal, param o carro, pede a documentação, eles veem que tu não tem, que tu tá irregular aqui e vê que tu não tá fazendo nada de errado e te aconselham a procurar te legalizar e vida que segue. Então tu passa a não ter medo de andar pela rua e, sabe, não é um país que andam caçando imigrantes para mandar embora. E eu acredito que eu jamais viveria num país assim. Nessa abordagem, eles viram que nessa minha viagem para a Suíça, quando me tiraram do ônibus lá, quando me deteram na Suíça, na verdade não foi só só um processo de que eu não poderia entrar na Suíça, e sim uma carta de expulsão de todo o espaço Schengen, que é o tratado esse que eu comentei antes, onde 26 países da Europa fazem parte. Ou seja, eles estavam me expulsando da Europa por um período de 3 anos, de outubro de 2019 até outubro de 2022. Então, os dois policiais que estavam aí passaram o rádio e disseram que eu teria que acompanhar eles. Me levaram até a comissaria da Polícia Nacional, aqui perto da minha casa, não é muito longe. E quando cheguei ali, eu me dei conta do problema, que aí me levaram para um depoimento e a mulher que estava ali me disse: tu sabe de uma carta de expulsão que tu tomou na Suíça? Então nessa hora eu me assustei, eu disse, não, eu falei a verdade, né? Eu viajei pela Suíça, passei pela Suíça 2 ou 3 dias e falei o que aconteceu e tal. Ela disse: bom, tu tem uma carta de expulsão da zona Schengen, válida por 3 anos, válida até outubro de 2022. E aí eu perguntei pra ela: então o que eu faço? E ela disse: tu tem que esperar agora, tu tem que esperar. Acompanha eles e espera pra ver o que vai acontecer. Isso era cerca das 9 horas da manhã. Os dois policiais me acompanharam, pegaram minha mochila, me tiraram o moletom que eu tava porque tinha umas cordas assim, tiraram o cadarço de tênis, mandaram eu tirar a cinta, e foi aí que eu vi que a coisa não era tão simples assim. E me botaram numa cela, então eu tava ali igual alguém que roubou ou que aconteceu alguma coisa esperando o julgamento. Bom, das 9 da manhã até as 10 da noite, eu fiquei ali preso, sem saber o que ia acontecer comigo, se iam me liberar, se iam me mandar de volta pro Brasil, sem saber absolutamente nada. Que foi quando chegou o advogado de ofício, que eles chamam aqui, que é o advogado do Estado, advogado grátis, que me forneceram. E então entregaram uma folha para ele dizendo que no outro dia pela manhã iam me enviar para o CIE. E eu perguntei: o que é o CIE? E nessa hora foi que meu mundo
veio abaixo, que se é centro de internamento de estrangeiros. Ou seja, iam me enviar para uma detenção onde os estrangeiros ficam até encaixar um voo para me mandar para o Brasil. E dali eu não voltava mais para casa e sim voltava para o Brasil, sabe? E aí passou um filme na minha cabeça porque eu tô completando 3 anos agora, mês que vem. Então, tão perto, sabe, de tu regularizar tudo. E tu pensa, 3 anos de, de muito sacrifício. Eu acho que quem tá aqui sabe o quanto dói tu tá longe da família. Tu tá longe da tua família, eu tô longe do meu filho. 3 anos sem ver ninguém da tua família e tu perder tudo, assim, te tomarem tudo que tu conquistou aqui. A gente não conquistou tanta coisa, mas nessa hora tu começa, tu dá valor, sabe? Tu dá valor pra muita coisa que no dia a dia tu não dá importância, e ali tu vê o quanto é importante pequenas coisas que tu conquista longe do teu país, longe coisas que tu sacrificou, que tu te sacrificou pra conquistar. E sim, eu sei que foi por um erro meu, foi como eu costumo dizer para todo mundo. Eu acho que eu não acredito muito em destino, ou, sabe? Eu acho que tudo é escolha tua. Tudo que tu fizer, tu vai colher ali na frente, tu vai colher o que tu plantou. E sim, eu sei que foi um erro meu, eu podia... Tinha muitas formas de eu resolver essa situação e simplesmente por não me preocupar com isso, uh, acabou acontecendo tudo isso, sabe? Ali o advogado me pediu calma e que depois a gente conversava. Então ele me disse o que a gente tinha que fazer era evitar que eles me enviassem para o centro de estrangeiros, esse é o centro de detenção de estrangeiros, de internamento de estrangeiros, porque o momento que eu fosse para ali não tinha mais volta. O momento que eu fosse para ali já era, sabe? Eu voltava pro Brasil e não sei quando eles decidissem. E que eu ia ficar a noite ali, eu ia passar a noite na prisão, que no outro dia de manhã ia ter um julgamento e o juiz ia definir se realmente aceitaria o pedido deles. Mas essa folha que ele entregou dizia que eu não tinha onde viver, que eu não tinha meios de viver e que por isso estavam me mandando de volta para o Brasil, o que é incorreto. E isso o advogado me disse: então a gente tem que provar agora que tu tem um trabalho, que tu tem um meio de viver, que tu vive numa casa onde tu vive. E isso tudo a gente é um país que te fornece isso, mesmo tu estando irregular. Tu chega aqui, tu te registra na prefeitura da cidade que tu tá. Eu vivo num apartamento aqui que a gente alugou e a gente tem contrato no nosso nome. Então eu tinha esses meios para provar que não tô aqui como um mendigo. E aí o advogado, e eu dei muita sorte de conseguir um advogado que tava com vontade, que tinha vontade de ajudar, sabe? Porque ele saiu 10 horas da noite de lá, veio aqui em casa, recolheu toda a documentação que ele achava necessário para no outro dia de manhã cedo estar lá e dar tempo de botar esses papéis aí para tentar evitar que eu fosse deportado. Então, no outro dia de manhã eu fui para outro depoimento, onde ele apresentou esses documentos e eu dei meu depoimento e o advogado deu, eu não sei se chama depoimento, o que ele faz ali, mas falou todo o que eu tinha e o porquê eu deveria ficar e não ir para esse centro de internamento. E eu voltei.
me tiraram dali de novo, me botaram numa outra cela e eu fiquei mais 1h30, 2 horas esperando o juiz definir se me enviava ou não para esse centro. E aí me chamaram, depois dessas 2 horas me chamaram e me disseram que não, que o juiz me forneceu a liberdade, me deu a liberdade para mim sair, mas toda segunda-feira meu passaporte ficou retido e toda segunda-feira eu tenho que me apresentar na comissaria de polícia para assinar e dizer que eu tô aqui, que como se eu tivesse cometido algum delito, sabe? Então, ao todo eu fiquei cerca de 30 horas preso ali, detido ali. E depois disso me liberaram. E aí tu sai dali pensando, sabe, em tudo. E aí que eu quero chegar, sabe? Eu não quero entrar no mérito de isso é certo, isso é errado. Não sei, eu acho que os países têm suas leis. Eu acho que se tu vai para um país, tu tem que andar de acordo com a lei do país. Eu sei que eu tô de forma irregular aqui e agora eu vou começar a regularizar a situação, porque já tenho tempo para isso e eles me permitem isso. As coisas poderiam sim ser tratadas de uma forma diferente quando tu não cometeu nenhum delito, tu não é nenhum delinquente, tu não roubou, tu não, sabe? A única coisa é que tu não tem o documento necessário para estar aqui, mas tu é tratado igual um delinquente, tu é tratado igual alguém que roubou. Eu fui algemado pelo braço, junto com alguém que tinha cometido delito ali. Então, tu realmente começa a pensar no quanto tu tá pagando, sabe? No quanto tu tá pagando pelos teus sonhos, o quanto tá te custando isso. E aí onde eu quero chegar é aí onde eu quero... É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Na verdade, o relato todo não foi pra isso é certo, isso é errado, não sei. Eu acho que, como eu disse, cada país tem suas leis. Se tu tá ali, tu tem que seguir. E não cabe a mim dizer o que é certo ou errado. Mas sim, eu quero falar sobre teus sonhos, sabe? O quanto, e eu acho que eu sempre falei disso, eu sempre gosto de falar disso, e era isso que eu quero sempre passar nos meus vídeos, para que tu lute pelos teus sonhos, para que tu nunca desista dos teus sonhos. E ali, nessas 30 horas que tive muito tempo para pensar, é onde tu pensa o quanto isso te custa, o quanto está te custando e se vale a pena. E eu acho que é isso. Eu acho que se tu tá aí hoje no Brasil e tá pensando em sair do Brasil para ir para um país e sacrificar tudo isso, pensa bem se tu realmente tá disposto a pagar o preço que vão te cobrar pelos teus sonhos, sabe? Eu sei que hoje tá me saindo caro. Eu espero que ali na frente venha a recompensa, porque eu não vou desistir. Sabe? Eu acho que tu fica com alguns traumas das coisas que passam, algumas coisas vão te cansando quando tu não tá no teu país, da forma que tu é tratado, mas não. Eu vim aqui para realizar meus sonhos e eu não vou embora daqui sem ter realizado, e se me mandem embora, um dia eu arrumo uma forma de voltar e realizar tudo que eu quero realizar e sair daqui o dia que eu cansar da Europa e dizer assim, cansei, agora eu quero voltar, porque eu quero voltar, não porque estão me expulsando ou porque, sabe, e é onde eu quero chegar. Mas como eu falei, é bom porque a gente dá valor para as nossas conquistas, então valoriza sempre tuas conquistas e jamais desvaloriza
uma pequena conquista de alguém que seja, que tu não sabe o que essa pessoa passou para chegar ali. Então é isso, pessoal. Acho que o vídeo já tá ficando longo demais, mas essa é a mensagem que eu quero passar, sabe? É caro sim. Tu lutar pelos teus sonhos às vezes sai caro, mas não desiste não desiste. Mas me conta aí, comenta aí, tu tá disposto? Tá disposto a pagar o preço que vão te cobrar pelos teus sonhos? Valeu, galera.